Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Yukias e nesse vídeo nós vamos estudar as forças intermoleculares e as propriedades físicas dos compostos, ok? O que são as forças intermoleculares? São as forças de atração que mantêm as moléculas unidas. Essas moléculas que estão próximas são atraídas e mantidas unidas graças às forças de atração intermoleculares. E nós vamos estudar três tipos, que são as ligações de hidrogênio, também chamado de ponte de hidrogênio, o dipolo-dipolo, também conhecido como dipolo permanente, e as forças de London, também chamada de dipolo induzido. Eu quero começar com o dipolo induzido. O dipolo induzido também pode ser chamado de forças de Van der Waals, ok? Além de forças de dispersão de London, como disse anteriormente. Ela ocorre entre moléculas que são apolares. Aí você pensa assim, moléculas apolares, elas não têm um polo positivo ou negativo. Então como que elas se atraem? É isso que a gente vai ver nessa aula. Por causa desse fato de não ter um polo positivo ou negativo, essas moléculas têm muita dificuldade de fazer essa atração, de se manterem unidas, e por isso a força de atração que as une, chamada de dipolo induzido, é a força intermolecular mais fraca das três que vamos estudar nesse vídeo. O dipolo induzido ele acontece dessa forma. A molécula ela é apolar, então ela não tem um polo negativo ou positivo, né? E aí você tem os elétrons sendo compartilhados, porém, em determinado momento, esses elétrons eles podem ocupar uma dada região da molécula. E aí, se os elétrons se posicionam mais numa determinada região da molécula, essa região tende a ficar, pelo menos momentaneamente, carregada negativamente. Então, se um lado uma região vai estar carregada negativamente, a outra região vai estar carregada positivamente. E é isso que permite a atração entre as moléculas que são apolares. Veja aí esse exemplo. Veja que os elétrons agora das moléculas eles estão posicionados mais à nossa direita, né? E isso torna essa região carregada eletricamente de forma negativa. Enquanto que se esse lado está carregado negativamente, o outro lado da molécula está carregado positivamente. Então ocorre essa atração entre as duas moléculas. Veja que como esse dipolo ele é momentâneo, isso faz com que essa força de atração seja muito fraca. Então, moléculas que são apolares ligadas por dipolo induzido, nós temos aí uma facilidade maior de conseguir separá-las, porque essa é a força de atração intermolecular mais fraca. Vamos ver um exemplo aqui, utilizando o CCl4. É uma molécula apolar, você vai perceber aí, ó, se você não conhece a diferença entre moléculas polares e apolares, não consegue diferenciar elas ao olhar para a molécula ou para a fórmula da molécula, volta lá no canal que tem um vídeo gravado especificamente sobre a polaridade das moléculas. Então nós temos aqui uma molécula que ela é apolar, o momento resultante dela é igual a zero. Se ela é apolar, não tem um polo positivo ou negativo. Mas como acabamos de ver, em dado momento, uma região desse átomo vai estar carregada eletricamente negativo. Então se um lado vai estar negativo, a outra parte da molécula vai estar positiva, permitindo então a atração entre essas moléculas, no formato que estamos vendo aqui, certo? Mas essa é uma força de atração muito fraca, por isso que grande parte das moléculas aí que são apolares, elas estão na natureza no formato gasoso, porque elas têm grande dificuldade de permanecerem unidas, porque é uma força de atração muito fraca. Vamos ver agora o dipolo permanente, também chamado de dipolo-dipolo. Por que chama dipolo-dipolo? Essa força de atração intermolecular ela ocorre com moléculas polares, aquelas que têm um polo negativo e um polo positivo. E esses polos são permanentes. Então, se você tem duas moléculas se aproximando, então você tem o dipolo de uma, que é o polo positivo e negativo de uma, ligado no polo positivo e negativo da outra. Por isso que a gente também chama de dipolo-dipolo. Como disse, ela ocorre entre moléculas polares e são mais intensas que o dipolo induzido, porque o dipolo induzido é algo que ocorre ali momentaneamente. Já esse é um dipolo permanente. Por isso, essa força de atração é mais intensa que o dipolo induzido. Depois nós vamos ver também nas propriedades físicas a diferença que a força de atração entre as moléculas ela permite no meio, assim, na forma macroscópica, no meio das propriedades físicas dos compostos. Aqui estamos nós com a molécula que é polar, é o CH3Cl. Nós percebemos aí que o momento resultante dela é diferente de zero, logo ela é uma molécula polar.
Então, se ela tem um polo permanentemente negativo e outro positivo, quando essas moléculas estiverem próximas, elas vão se atrair. Repare, dessa forma. Então, como elas se atraem e esse dipolo ele é permanente, essa força de atração ela é mais intensa do que o dipolo induzido. Logo, para você separar moléculas ligadas por meio do dipolo permanente, dipolo-dipolo, é mais difícil do que com o dipolo induzido. Por isso que as substâncias aí que são polares, ligadas, as moléculas deles ligadas por meio de dipolo permanente, para você separá-los é mais difícil, então você vai ter mais moléculas também no estado líquido e também no estado sólido. O último tipo que nós vamos estudar aqui de forças de atração intermoleculares são as ligações de hidrogênio. E essas são as mais intensas. Quando que acontecem essas ligações ou pontes de hidrogênio? Ela vai acontecer em moléculas que têm o hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Por que especificamente esses três elementos químicos? Porque o hidrogênio ele tem uma eletronegatividade muito pequena e o flúor, oxigênio e nitrogênio têm uma eletronegatividade muito elevada. Então, quando eles estão ligados, esses três elementos estão ligados ao hidrogênio, eles têm uma capacidade muito maior de atrair o par de elétrons da ligação para perto de si, tornando essa região muito negativa. Enquanto que os elétrons estando muito afastados do hidrogênio, tornam a região próxima ao hidrogênio muito positiva. Então você tem uma região muito negativa e uma outra muito positiva. E quando você tem contato entre essas moléculas, existe uma atração muito forte entre elas. Por isso que essas ligações, essa força de atração entre as moléculas chega a ser chamada de ligações de hidrogênio, de tão forte que é essa atração entre as moléculas que possuem essa característica. Os exemplos que nós temos aqui, no caso da água, que tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, nesse caso do fluoreto de hidrogênio, nós temos aquele ligado ao flúor, aqui temos ligado ao oxigênio, aqui temos na amônia ligado ao nitrogênio, e todos esses casos, como existe essa força de atração muito elevada, por quê? Por causa da eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade ser muito grande, nós temos então o lado positivo da molécula, que é essa região onde está o hidrogênio, ele é muito positivo, porque o oxigênio, por ser muito eletronegativo, trouxe o par de elétrons para muito perto dele. Então, próximo ao oxigênio é muito negativo, próximo ao hidrogênio, muito positivo. Então, quando eles estão próximos, a parte negativa do oxigênio exerce uma força de atração muito grande sobre a parte positiva da outra molécula que está aqui próximo ao hidrogênio. E aí isso mantém essas moléculas ligadas. Então, essa força de atração ela é muito grande. E por isso que quando você tiver compostos que têm ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, como suas forças intermoleculares, você vai ver que essas substâncias vão ser, em sua maioria, líquidas ou sólidas, por causa dessa força de atração elevada, mantém as partículas muito unidas. Agora vamos ver qual a influência dessas forças de atração intermoleculares sobre as propriedades físicas dos compostos. As propriedades físicas vão ser influenciadas principalmente por três fatores, que são as forças intermoleculares, também a massa molar da molécula e também o formato da molécula. Sua geometria também vai influenciar. Vamos começar falando das forças intermoleculares. Trouxe um exemplo aqui para a gente verificar. Nós temos aqui algumas substâncias com suas massas molares e seu ponto de ebulição. Essa é a propriedade física, ponto de ebulição. E aqui eu tenho outras. Nós vamos perceber que, por exemplo, você olha o bromo aqui e você vai ver que a massa molar dele é 160. Essas são moléculas apolares, que são ligadas por meio do dipolo induzido. Do outro lado, nós temos aqui essa molécula do cloreto de iodo aqui, com a massa 162, muito próxima. Mas você vai perceber que o ponto de ebulição dela é muito diferente do bromo. Por quê? Porque essas moléculas que aqui estão são moléculas polares. Se elas são polares, são ligadas por meio do dipolo permanente. Então é muito difícil afastá-las. Então quando você tem um dipolo induzido, você vai perceber que, por ser o dipolo induzido, uma força de atração mais fraca, é mais fácil separar as partículas. Então, nesse caso do bromo, para você separar as partículas dele, fazer com que ele entre em ebulição e saia do estado líquido para o estado gasoso, você precisa apenas de uma temperatura de 59 graus Celsius.
Enquanto que, para você fazer essa mesma separação aqui, ó, apesar da massa molar ser muito semelhante, você precisa de uma temperatura de 97 graus Celsius para poder afastar essas partículas e fazer com que ela saia do estado líquido para o estado gasoso, afastando essas moléculas. Por que essa diferença? Porque aqui nós temos um dipolo permanente, que é uma força de atração muito maior. Vamos prosseguir aqui com alguns outros exemplos também. Aqui está um resumo, né, para massas molares próximas. Quanto mais intensa a força intermolecular, maior vai ser o ponto de fusão e também o ponto de ebulição. São as duas características aí, as duas propriedades físicas que estamos analisando. Agora eu vou usar aqui, além desse exemplo, vou trazer o exemplo das pontes de hidrogênio. Repare, olha como a massa molar do bromo é muito maior do que a massa molar da água. Repare que nesse caso aqui, ó, a massa molar da água é muito menor. Então, se fôssemos considerar a massa molar, a água deveria ter um ponto de ebulição pequeno. Porém, a gente percebe que o ponto de ebulição da água é maior do que dos dois. É 100 graus Celsius. Por que isso? Por causa da força intermolecular. Porque no caso da água, que é uma molécula polar, a gente está percebendo aqui, ela faz ligações de hidrogênio, porque o hidrogênio está ligado ao oxigênio. E essa é uma força de atração muito forte. Então, para você separar as moléculas de água, você precisa gastar muita energia. Por isso que é necessário uma temperatura de 100 graus Celsius para fazer a água entrar em ebulição. Agora vamos considerar a massa molar para as propriedades físicas. Vamos pegar aqui agora substâncias. Olha, todas essas substâncias aqui são substâncias apolares. Então, todas elas, se são apolares, são ligadas pela força de atração intermolecular do dipolo induzido, que é uma força menor. Repare que a massa molar ela vai mudando. Todos são dipolo induzido, são moléculas diatômicas. Só que a massa molar de cada molécula vai variando. E repare, quanto maior é a massa molar, maior vai ser o ponto de ebulição. Porque quanto maior essa massa, maior é a dificuldade de você também separar essas moléculas que estão ligadas ali pelo dipolo induzido. Ok? Repare que vai aumentando a massa molar, vai aumentando também o ponto de ebulição. Então, para a mesma força intermolecular, quanto maior a massa molar, maior o seu ponto de ebulição. São todos dipolo induzido. Então, quem tem a maior massa? Quem tem a maior massa certamente terá o maior ponto de ebulição e ponto de fusão também. Agora, analisando aqui, para a gente finalizar, a forma da molécula. Nós temos aqui, quando as moléculas têm a mesma força intermolecular e a mesma massa molar, a molécula que tiver a maior superfície exposta vai ter o maior ponto de fusão e de ebulição. Você vai reparar aqui, nós temos essas duas moléculas aqui que têm a mesma força intermolecular, repare que elas têm os mesmos átomos ligados nelas, e tem também a mesma massa molar. Porém, essa daqui tem uma superfície de contato muito maior, então ela vai entrar em contato em muito mais pontos com a próxima molécula. Enquanto que essa tem uma superfície de contato menor, então vai ter menos contato. Então, quanto mais contato, maior o ponto de ebulição. Repare que nessa nós temos um ponto de ebulição de 36 graus Celsius, enquanto nessa que está à direita nós temos apenas 9 graus Celsius. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado, e até a próxima, pessoal!